Jogos. Como descrever a nossa paixão por essa arte? Se você, assim como eu, ama o mundo dos games, provavelmente já se perguntou ou está se perguntando como criar jogos, o que preciso saber para começar, quais são os primeiros passos e quais são as etapas que devo percorrer até que meu jogo esteja pronto e disponível para todas as pessoas jogarem. Bem, se você tem essas e outras dúvidas relacionadas ao desenvolvimento de jogos, você está no vídeo certo. Meu nome é Marcos, sou programador e desenvolvedor de jogos e comecei nesse universo em 2015. Nesse vídeo da série Dev Podcast, vou abordar as etapas que você deve percorrer para começar a desenvolver seus próprios jogos. Vou abordar todas as etapas importantes, desde o início até o fim, até que seu jogo esteja pronto. Falarei sobre o que você precisa aprender, quais experiências você precisa ter, por onde começar, dentre outras coisas. Se você é um novato no mundo do desenvolvimento de jogos, ou está começando literalmente agora, fica aqui comigo até o fim. Eu garanto que esse vídeo vai valer muito a pena para você. Então, vamos lá! Antes de continuarmos, preciso lhe dar um aviso. Como tudo que vale a pena nessa vida, não há uma fórmula mágica para se criar um jogo e ele ser um sucesso. É necessário se esforçar, aprender, estudar, praticar e se aprimorar para que você possa criar um bom jogo. Desenvolver jogos não é uma tarefa fácil e demanda tempo. Veja bem, não estou dizendo isso para te desanimar ou para te desmotivar. Pelo contrário, quero deixar você ciente de tudo. Embora desenvolver jogos possa ser uma tarefa difícil, ao mesmo tempo é algo muito legal, divertido e prazeroso. E o processo de dar vida a um jogo, de criar algo e ir acompanhando a sua evolução é incrível e fascinante também. Tenha em mente uma coisa: se você se esforçar, praticar e dedicar seu tempo para ir se aprimorando, é uma certeza, você vai evoluir, vai melhorar e com o tempo vai criar coisas muito legais. O processo vale muito a pena. Acredito que isso vale para qualquer coisa nessa vida. Qualquer coisa em que você impor esforço e prática, você com certeza vai colher os frutos daquilo no futuro. É uma regra. E é só questão de tempo. Se você realmente quer criar seus jogos, não se sinta intimidado pelas etapas que eu vou mencionar aqui no vídeo. Nada aqui é coisa de outro mundo. Com dedicação, esforço e prática o suficiente, você será capaz de completar cada uma dessas etapas. Muito bem, aviso dado, então vamos continuar. A primeira etapa é escolher uma engine. A engine, ou motor gráfico, é o software que está por trás de todo jogo desenvolvido nos dias de hoje. Ela é o núcleo de todo jogo. Elas são especializadas na renderização de cenas e mundos em 2D ou 3D. Mas não só isso, elas facilitam e agilizam muito o desenvolvimento dos jogos. Pense você ter que criar todo o código de renderização, comunicação com hardware, física e etc, tudo do zero. Pois é, não é uma tarefa fácil, ainda mais para um desenvolvedor indie que está só começando. Em empresas grandes, é comum que elas criem suas próprias engines, já que querem evitar de pagar algo para terceiros ou depender do trabalho de alguém a usar essas outras engines. Nesse exemplo, podemos citar a Capcom, que usa a engine RE Engine, a Rockstar, que usa a engine Rage, a EA, que usa a engine Frostbite, e a CD Projekt Red, que usa a engine Red Engine. Geralmente, essas engines são todas de uso privado das próprias empresas que as criaram. Porém, há engines gratuitas e que qualquer um pode usar no mercado. Dentre elas temos a Unreal, Unity, Game Maker Studio, RPG Maker, Construct, Godot e várias outras. Atualmente, as duas engines líderes de mercado são a Unity e a Unreal, então eu vou dar um foco maior nelas aqui no vídeo. Vou começar deixando claro que tanto a Unity quanto a Unreal são ótimas engines, e as duas são capazes de fazer jogos 2D e 3D. Porém, a Unity é líder absoluta na criação de jogos em 2D, e com certeza é a melhor engine para esse tipo de jogo. Tudo isso graças às várias ferramentas, tecnologias e facilidades que a Unity tem para jogos 2D. Agora, na área de jogos 3D, as duas com certeza fazem um excelente serviço. Cada uma tem seus prós e contras.
Cabe a você decidir qual engine utilizar com base nas necessidades de que você planeja criar. Tanto a Unity quanto a Unreal têm diversas ferramentas e facilidades para a criação de jogos 3D, e as duas são capazes de produzir gráficos lindos e incríveis, como podemos ver nessa pequena comparação. A Unreal comumente é mais utilizada entre as grandes empresas para desenvolvimento de jogos AAA. Isso porque ela possui ferramentas mais maduras no quesito 3D e consegue ter uma maior produtividade quando comparada com a Unity, nessa área, né? Note que isso não significa que a Unity seja uma engine ruim para 3D, não mesmo. A Unreal tem mais tempo de mercado na área 3D, já que está de pé desde 1998, enquanto a Unity só surgiu em 2005. Porém, a Unity também é muito utilizada entre grandes empresas e possui ótimas e completas ferramentas voltadas para o 3D. A engine que eu vou te recomendar com certeza é a Unity, já que tanto em jogos 2D quanto em 3D, ela é capaz de entregar ótimos resultados, tem muitas facilidades, é completa, possui uma interface amigável e de fácil entendimento e, além disso tudo, ela é a engine que tem a maior comunidade de desenvolvedores da internet. E não é preciso ir muito longe para encontrar tutoriais, aulas, respostas para dúvidas e aprender muita coisa sozinho. Digo isso por experiência própria, pois é a engine que eu utilizei para aprender a programar e desenvolver jogos lá em 2015 e até hoje ainda a utilizo. Com certeza é a melhor engine para entrar no mundo de desenvolvimento de jogos. Para você ter uma melhor noção, vou citar aqui alguns jogos que foram desenvolvidos na Unity. Lembrando que a Unity suporta muitas plataformas, inclusive celular, console e PC. Dentre os jogos temos Rust, a franquia The Forest, a franquia Subnautica, Cuphead, Genshin Impact, Ori and the Blind Forest, Fallout Shelter. Temos os jogos da Rovio, onde praticamente todos os jogos dela, ela utiliza a Unity, e podemos citar Bad Pigs, Angry Birds 2, e saindo da Rovio temos também Call of Duty Mobile, League of Legends Wild Rift, Hearthstone, Among Us, e também há infinitos outros jogos. Comenta aqui embaixo se você já sabia que algum desses jogos foi feito com a Unity. Agora, no quesito de plano de negócios, tanto a Unity quanto a Unreal são grátis para usar, sem problemas, e não há limitação de recursos se você não pagar. Na Unreal, se seu jogo superar a receita de $1 milhão, você terá que pagar um royalty de 5% sobre seus lucros. Já na Unity, enquanto o seu jogo superar $100 mil de receita nos últimos 12 meses, você deve escolher um plano de assinatura da Unity para cada funcionário. Porém, enquanto seu jogo não superar os $100 mil nos últimos 12 meses, você pode usar o plano gratuito sem problemas. Basicamente, você só é obrigado a assinar um plano da Unity enquanto seu jogo estiver gerando mais de $100 mil em um período de 12 meses. A diferença dos planos de assinatura da Unity é que você obtém um suporte personalizado e algumas regalias, como treinamentos especializados. A segunda etapa é se inspirar. Acredito que essa deve ser a etapa mais fácil, se inspirar. Provavelmente, se você já tem a vontade de criar um jogo, você com certeza já deve ter em mente o que você deseja criar. Se não tem, bom, essa é a etapa em que você deve pensar em algo. O que você gostaria de jogar? O que você gostaria que tivesse no mundo dos games? Você deve tentar pensar em algo que será divertido de se jogar e que você consiga impor a sua criatividade. Tente jogar diferentes jogos que você goste e tente buscar uma inspiração de fazer algo único, mesmo que baseado em alguma coisa já existente. Tenha em mente que nas principais engines do mercado atualmente, a Unity e a Unreal, não há limitações do que você pode criar. A sua mente e criatividade são os únicos limites existentes. A terceira etapa é estudar, aprender e praticar.
essa é a etapa que mais requer paciência, esforço e dedicação, pois aqui é onde você vai estudar sobre desenvolvimento de jogos, assistir aulas e tutoriais e procurará dominar a engine que você escolheu para criar jogos. Eu sei que a ideia de já começar criando o seu jogo é muito tentadora, mas confie em mim, você vai criar vários projetos, desistir de alguns, se alegrar, se divertir, se frustrar, mas tudo bem, todos esses eventos te ensinarão coisas e te amadurecerão. O importante é que você se dedique, se esforce para aprender e não apenas copiar o que você vê em tutoriais. Depois de se esforçar, após alguns meses, com certeza você já notará a evolução que você teve. A Unity, por exemplo, é uma engine que com o devido esforço e dedicação, você conseguirá dominá-la em 1 ano ou menos. É um processo relativamente lento, mas com certeza vale a pena. Você aprenderá muito no caminho e se divertirá muito. Porém, após passar por este processo, você estará muito bem armado para as próximas etapas. Aqui no canal, você encontrará tudo o que é preciso para aprender sobre a Unity e com o tempo dominá-la para criar seus próprios jogos. Por isso, inscreva-se e ative o sininho de notificações para ser notificado sobre cada novo conteúdo postado aqui. Uma coisa importante a se destacar é a área em que você planeja atuar. Há várias áreas de atuação no mercado de jogos, como direção, arte, animação, sonoplastia, programador e etc. Aqui no vídeo eu vou estar levando em consideração que você planeja ser um desenvolvedor solo, ou seja, você criará todos os aspectos do jogo. Nesse caso, você precisa dominar a engine com certeza, pois assim você entenderá como pode fazer cada coisa para seu jogo, o que precisa fazer em cada situação, como otimizar os aspectos do seu jogo e etc. Além disso, eu também recomendo fortemente que você aprenda programação, pois a programação é a alma do jogo e é o que vai fazer tudo acontecer. Afinal, você não pode ficar dependendo de encontrar códigos prontos na internet. Se você souber programar, você criará tudo o que for necessário para seu jogo, facilmente e sem problemas. A principal linguagem de programação utilizada na Unity é o C#. E aqui no canal haverão aulas disponíveis para que você possa aprender a programar do zero para criar seus jogos na Unity. Afinal, você não irá muito longe para criar jogos sem saber programar, não é? Você também precisa aprender o básico de design gráfico, edição de áudio e, se for fazer algum jogo 3D, precisará aprender ao menos o básico de modelagem 3D. Tudo isso você irá encontrar aqui no canal, por isso inscreva-se e ative o sininho. Na minha opinião, os dois pilares para qualquer desenvolvedor solo são dominar a engine e saber programar. Além disso, pratique o máximo possível, pois só assim você fixará o aprendizado e evoluirá, absorvendo tudo e se aprimorando como profissional. Outras coisas como modelagem, design gráfico, edição de áudio e etc. são coisas que você com certeza vai melhorar com o tempo, mas que você não precisa ir tão a fundo para começar a criar seus jogos. Dê atenção aos dois pilares, esse é o mais importante. A quarta etapa é criar seu GDD. O GDD, ou Game Design Document, é o documento que serve como um projeto do seu jogo. Ele descreverá todos os aspectos do seu jogo, o que inclui interface, mecânicas, inimigos, níveis, personagens e etc. No GDD, você deve procurar detalhar o máximo possível cada aspecto e parte do seu jogo, pois o GDD serve como guia de desenvolvimento para o seu jogo, e durante o desenvolvimento você deve se basear e seguir ele. Por causa disso, o GDD também é uma ótima maneira de medir o progresso do desenvolvimento do seu jogo e de manter tudo organizado. Além disso, se o seu jogo tiver história, eu sugiro fortemente que você também crie um roteiro para a história, que é um documento que servirá como um livro que contará a história do seu jogo, falas dos personagens e etc. Se o seu jogo for mais complexo, pode ser uma boa ideia também dividir o seu GDD por partes, como por exemplo,
o GDD dos inimigos, que contará a história dos inimigos, conterá artes conceituais, habilidades, origens e etc. O GDD das mecânicas, que irá especificar como as mecânicas do jogo funcionarão, além de detalhá-las o máximo possível e assim por diante. Uma coisa que vale a pena mencionar: nesta etapa, você também deverá pensar na monetização do seu jogo e também incluir isto no seu GDD. Há várias formas de monetizar o seu jogo, dentre elas estão anúncios, compras no aplicativo ou as famosas microtransações, assinatura e a tradicional venda padrão do jogo, onde você vende o jogo em alguma loja. Cabe a você escolher a melhor maneira de monetizá-lo e especificar como fará isso no seu GDD, para que dessa forma o seu jogo seja desenvolvido levando isso em consideração. A quinta etapa é desenvolver seu jogo. Essa pode ser a etapa mais difícil. Não porque você precisará entender a engine ou aprender mais coisas ou algo assim, mas sim porque o processo de desenvolver um jogo pode ser demorado. Você pode se deparar com problemas a serem resolvidos e até imprevistos. Mas não desanima, concentre-se no fim do caminho e não nos obstáculos que existem nele. Ao desenvolver o jogo, você deverá seguir o GDD que você criou na etapa anterior. E essa etapa de desenvolver seu jogo pode ser longa, dependendo da complexidade e do tamanho do seu jogo. É nessa etapa que você fará uso de toda a experiência obtida enquanto estudava para dominar a engine, para aprender a programar e com todos os seus erros e projetos criados anteriormente na terceira etapa. Em suma, esta é uma etapa incrível e é aqui que você verá seu jogo, a sua criação, ganhando vida aos poucos. Durante essa etapa, você também continuará a amadurecer como profissional. A sexta etapa é distribuir seu jogo. Nessa etapa, você deve postar o seu jogo na loja ou lojas da plataforma em que seu jogo é compatível. No PC, temos a Steam, Epic Games Store, GameJolt e muitas outras, mas a principal delas é a Steam. Nos celulares, temos a App Store e a Play Store. A decisão de publicar seu jogo em uma loja faz sentido, pois facilita muito que seu público possa baixar o jogo e também facilita até mesmo na divulgação. Ao publicar seu jogo, certifique-se de criar trailers, capturas de tela e textos de descrição que mostre o melhor do seu jogo, de modo que atraia a atenção do público e desperte vontade de jogar. Dentre essas lojas que citei, as mais democráticas e fáceis de se publicar um jogo são a Play Store, Steam e GameJolt. A sétima etapa é marketing. Como a penúltima etapa, temos o marketing. Afinal, você precisa atrair um público para jogar o seu jogo. Há várias e várias maneiras de se fazer marketing. Dentre elas estão criar redes sociais para seu jogo, criar campanhas no Google, Instagram, Facebook, TikTok e outras redes sociais. Você também pode anunciar no canal do YouTube e etc. Esta é uma etapa que tem altas chances de requerer um investimento financeiro, já que atualmente a maneira mais custo-benefício de se fazer marketing é pagando campanhas publicitárias em plataformas como Google Ads e Instagram. Se seu jogo é voltado para o público do PC e console, investir em propagandas do Google Ads pode ser muito bom para seu jogo. Porém, se seu jogo é voltado para celular, invista não só em campanhas do Google Ads, mas também no Instagram, já que a maioria esmagadora dos usuários do Instagram estão no celular. Procure criar vídeos de anúncios que chamem a atenção do usuário e que ao mesmo tempo mostre as principais características e pontos positivos do seu jogo. Use sua criatividade. A oitava etapa é manter o jogo vivo. E por último, mas não menos importante, é oferecer suporte e manter seu jogo vivo. Afinal, os computadores, celulares, consoles, sistemas operacionais, lojas, engines e usuários estão sempre mudando. Novas regras aparecem, novos hardwares, novas tecnologias, novas versões de engine, etc. E mesmo após lançar o seu jogo e ter um público,
você tem o dever de mantê-lo sempre em bom estado, para que as novas pessoas que chegarem possam ter uma boa experiência com seu jogo. Essa etapa é um diferencial para definir se o jogo vai ter uma vida longa ou não. Nessa etapa, inclui também até mesmo a adição de novos recursos ou lançamento de DLCs. E em adição, ouvir seu público também é muito importante. Enfim, essas foram as etapas que você deve seguir para criar seu jogo. Espero ter esclarecido algumas de suas dúvidas e lhe oferecido um norte para seguir. Como eu disse antes, não se sinta intimidado por nenhuma dessas etapas. Foque no fim do percurso e não nos obstáculos. Se você quer realmente desenvolver jogos, passar por este caminho só te trará benefícios, seja para sua carreira ou seja como pessoa. Se você tem um sonho, persiga-o e não desista. A recompensa sempre vem para os que têm persistência e determinação. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu gostei aqui embaixo, inscreva-se e ative o sininho. Se possível também, deixe sua sugestão para um novo vídeo aqui nos comentários. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Lhe desejo sucesso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.